Atlético 2-1 no sábado contra o São Paulo. Domingo, desculpa. 2-1 pro Atlético. Eu até gostaria que fosse mais. Sabe por quê? Porque aí o Zuba cai. Essa câmera tá alta, não tá? Tá alta. Ah, essa aí é aquela que tá lá em cima lá. Ó. Agora que eu tô ligado. Nova essa. É a câmera aérea, pô, amigo. agora É a câmera aérea. Quem instalou ela ontem aí? Ah, cara, agora que eu vi, tá lá em cima. Agora eu quero Pô, ficou um giro. legal. É a câmera Ficou aérea. legal. Aliás, ontem eu recebi Cable cam, a câmera do cabo. Eu recebi agora, ontem, uma mensagem reclamando do gramado preto e branco. Ah, é? Falou que não pode ser, porque tem Atlético Cruzeiro, gramado nem azul e branco, nem preto e branco. Ah, Mas para. é laranja e preto. E se fosse verde, seria América. Aqui, Não pode. Mas é laranja e preto, é a Holanda. É Coimbra, porque isso aqui... Coimbra. Holanda, pô. É os donos da bola da Holanda. 2-1 Atlético contra o São Paulo. Aliás, desde 91 no Mineirão que o Atlético não perde pros caras. Tem 10 jogos que o Atlético não perde pros caras. Tô ligado a esse tabu aí. Boa tarde, Everton, Thiago Valu, Fernandes, Elton, pessoal de casa. Eu estou com uma expectativa muito grande do Atlético, porque enfim, né, para aqueles que acham que o Campeonato Mineiro não vale de balizador nenhum, né, vai ser um grande desafio para o Atlético, né? O Grêmio foi um grande desafio, eu acho que o Atlético dominou o time do Grêmio, mas não teve competência para fazer os gols e sair com a vitória. Contra esse ano também dominou, mas teve a questão da altitude. Mas agora em casa, contra o São Paulo, a gente tem uma expectativa de que o público, né, compareça no Mineirão. Eu vejo o Atlético com plenas condições de fazer um bom jogo. E acho que o torcedor sabe qual é o time de cor. Não tem dúvida, né? O Cuca vai voltar com os jogadores. Hoje o Alan Franco já treinou normalmente, tá liberado dessa gripe que o tirou do último jogo. Tem do outro lado um time também com muita capacidade, que a gente tem que ter um respeito tremendo pelo time do São Paulo, tem um bom time, um time que tem o Calheri no ataque, tem todo o meu respeito. E essa dúvida aí do Oscar, eu tô torcendo para que ele não jogue. Lucas Moura fora é bom também. O Lucas Moura fora também é muito bom. Agora, eu acho que a intensidade do Atlético vai prevalecer, a questão do preparo físico, a questão da movimentação desse ataque do Atlético. A gente vai ver agora realmente se o atleta está preparado ou não. Eu acho que é o grande teste, né, Elton? Esse tipo de jogo, né? E é um jogo complicadíssimo, cara. É um jogo complicadíssimo. A equipe do São Paulo, a gente fala da inconstância, né, da equipe do São Paulo que tem vivido com o Zubeldia. Mas o Atlético, nesse início agora de Campeonato Brasileiro, e pegando o recorte também do jogo contra o Cienciano, essa questão do Atlético não definir a partida, não conseguir concluir as finalizações em gol da forma objetiva, que é fazendo os gols, me preocupa bastante. Eu acho que o Atlético precisa se impor dentro de campo e conseguir concluir de forma efetiva. Não é só você não, porque o Cuca hoje treinou finalização e bola parada. Então isso mostra a preocupação dele. É isso. E é uma preocupação do torcedor do Atlético, porque agora vem os grandes desafios. E nos grandes desafios, a chance tem... Quando você tem a chance clara, você tem que definir, tem que enfiar a faca, porque senão vai pagar o pato. E o Atlético viveu isso justamente contra o Grêmio. O jogo do Grêmio, ele é aquele tipo de jogo para você olhar e falar assim, gente, isso não pode ser repetido. Por quê? Velho, o Atlético teve as oportunidades em 15 minutos de fazer 2-0. Se faz 1-0 ali, você tem como controlar a partida, levar ela ao seu ritmo. Quando você pegou e não fez e leva um gol como o Atlético levou, a cabeça dos jogadores mudam. E o Atlético, eu acho que o efeito confiança do Campeonato Mineiro, que a gente via a extrema confiança daquele time, eu acho que uma boa vitória diante do São Paulo pode refazer essa confiança, ser elevada novamente e o Atlético voltar a ser aquele time encaixadinho que a gente falava. Que o time encaixado, ele precisa vencer. E o Atlético vem de jogo contra o América, negativo, o Atlético perde para o América, jogo contra o Grêmio, perde para o Grêmio e agora empata com o Cienciano. Então essa sequência de 3 jogos, queira ou não queira, dá uma baixada na confiança desse grupo. Eu não levo a sério esse jogo contra o América, você leva isso? Eu você levo. Conta isso? Cara, eu levo, sabe por quê? Porque o time entrou no esquema de Mas férias. sabe por que eu levo? Não, mas peraí. Sabe por que eu levo? Porque é o seguinte, Eu levo, pô. o Cuca ficou vou pistola levar, pra pô. derrota. Mas ele... Os jogadores ficaram também, pô. Não, mas os jogadores, cara, entraram no esquema de férias. Não, mas os interessa. jogadores sentiram, Breno. Cara, o jogo acabou, gente. Breno,
o jogo contra o América da volta não valia nada. Não, gente, eu sei. Vocês não podem pensar desse jeito, jogador Na não pensa desse sequência, vão jeito. colocar um asterisco no jogo. É, vai contra o sempre América e colocar falar um assim, asterisco. esse aqui já estava garantido. Não, ô Valu, não é essa questão. Eu tô falando na questão da gente analisar o desempenho. Não, Tem que analisar o ser desempenho. O analisado, Atlético jogou Breno. pra ganhar e perdeu. Breno, Jogou mesmo. você estava... Jogou. Peraí, Freio de mão Breno, puxadaço. Não, foi melhor que o Foi América. freio de mão Foi puxado melhor que o o jogo América. inteiro. Não, 90 minutos foi freio de melhor mão que o América. puxado. Ô, Breno, você estava lá, você é experiente em comemorações de títulos, em alegria, em disposição dos atletas pós uma conquista. Você vai falar pra mim que as entrevistas dos jogadores pós o jogo contra o América não Foi um tinham gosto amargo. Ok. um quesinho de desânimo, de assim... Mas eu acho que de aquela cara, a aquela- vontade que esse time tava de mais uma vez marcar na história um título invicto, Aqui é o Gabriel, porque aqui, ó. o título invicto do Atlético não vem no Campeonato Mineiro desde 2012. Desde 2012. Aqui, ó, que o o Gabriel Atlético tá dizendo que tava lá fazendo a cobertura pra Band. Os jogadores saíram broxados do campo. total. Eu não- Todo eu mundo não tô provocando colocando- o Alencar. eu não tô Desculpa, colocando- deixadíssimo. então, Então, eu falo todo que eu mundo acho que- provocando o Não, Alencar. eu Só vou pra falar matar também, essa acho que coisa. nós vamos perder. Como que isso não pode? Claro que foi. O Atlético tinha vencido por 4x0 no primeiro jogo. Já tinha acabado. Gente, O campeonato já tinha acabado, gente. Não Já tinha acabado uma importa, semana gente. Não antes. interessa, Não perdeu é essa invencibilidade, ficou pistola. Cara, isso não interessa. Interessa O que sim. importa de fato Interessa é sim. perder pro Grêmio Eu na acho que estreia, houve um relaxamento e é eu empatar acho que o com Atlético não teve esse controle total, não. Claro Porque no que segundo foi, tempo o Atlético deu um totalmente chute a gol do relaxado, Arana o jogo- por cima. em geral, o Atlético foi melhor, É, mas mas no perdeu o segundo jogo. tempo o América ficou lá pressionando o Atlético. Mas enfim, é um corte que a gente vai ter que ter, mas eu acho que tem que a grande diferencial para a gente poder quebrar essa dúvida é o jogo contra o São Paulo. Se vencer e convencer, porque para mim contra o Grêmio, jogou o futebol que tinha que jogar. Se repetir contra o Grêmio é fazer gol, eu acho que o Atlético vai Só que convencer. eu não vejo o Atlético repetindo contra o Grêmio exatamente o que fez. Eu também não vai contra se o abrir São... tanto, né? Não, cara, assim, o São Paulo é um time bem melhor do que o Muito Grêmio. mais E eu qualificado. acho, inclusive, o São Paulo subestimado. Essa onda de, o Zubeldia, o Thiago já trouxe até informação várias vezes, tem boas. Aliás, onde o Thiago não é bem informado, né? Ainda é um lugar que não foi criado ainda no mundo, né? Realmente ponto da minha admiração pelo seu trabalho. O Zubeldia tá balançando no carro, mas, cara, eu, com sinceridade, não entendo que São Paulo, até que as pessoas esperam desse Zubeldia, que fez um ótimo trabalho no ano passado. É um time, assim, como diria em Curvelo, o São Paulo é um time tinhoso. Tá? E o Atlético é, sim, para mim, favorito, mas não é aquele favoritismo igual. Um favoritismo muito menor para mim, mas muito, assim... quase ali, 51-49. 51-49. Para dar porcentagem. Bem menor do que era contra o Grêmio. Lá, o Grêmio, eu falava, gente, o Campeonato Brasileiro é isso. O Grêmio tá mal, mas joga em casa. É uma grande oportunidade que o Atlético tinha. A gente viu o jogo como se deu, então é um jogo que o Atlético vai precisar de ficar muito atento. Os jogadores sabem exatamente o que pede o Zubeldia e tem um pouco também da questão, de repente, do Zubeldia estar um tanto engasgado com o Atlético, a eliminação. Queira ou não queira, isso acaba refletindo no questionamento dele hoje. Sim. Se ele passa pelo Atlético na Copa do Brasil, perde na final ou até vence, o trabalho dele seria avaliado de uma maneira diferente. Então é um jogo realmente que o Atlético não pode ter aqueles momentos de desatenção que teve contra o Grêmio, que se contra o Grêmio já lhe custou a vitória, imagina contra o São Paulo, que é muito melhor. Então é um jogo dificílimo para o Atlético. Aliás, o Campeonato Brasileiro é realmente muito, uns mais, outros menos, mas o nível de dificuldade para mim é sempre muito grande nessa Ô, competição. Valu, só para recordar aí para o torcedor, lembrar, o time do Zubeldia, esse São Paulo que a gente está falando, na temporada passada foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil, com uma vitória do Atlético lá no Morumbi, no finalzinho, gol do Batalha, de cabeça. E um empate tenso aqui, né? 0x0, jogo difícil. Um jogo tenso, né, Elton? Jogo E lá o Lucas Moura errou um gol de cabeça dentro da pequena área. dificílimo, Quase quebrei a cadeira lá no São Morumbi. Paulo, E aí, São Paulo a tem gente, boa e aí a chance gente, de ganhar o jogo lá. e aí Foi só bola, para jogou concluir, pra ganhar. só para concluir a temporada do São Paulo, ele é eliminado da Libertadores pelo campeão Botafogo em pênaltis. 2 jogos complicados que o Caleri perde um gol cara a cara no Morumbi, que poderia ter dado a classificação para a equipe do São pra Paulo. vencer, O Lucas, que perde um pênalti, né?
No jogo em São Paulo, o Lucas perde um pênalti. Foi o Lucas mesmo? Eu não me Foi. O recordo São Paulo sério. perde um pênalti nesse jogo contra o Botafogo. E o Botafogo só foi o Calheri. Não, acho que foi o Lucas. Enfim, o São Paulo perde um pênalti nesse jogo. Então mostra como esse time também, essa coluna que o Zubeldia tem com o São Paulo, é um time cascudo. Então ele vai vender muito caro o resultado. Os últimos jogos todos foram. Os últimos jogos pelo Brasileiro, todos 1-0? Pelo Brasileiro? Não, em 2023 teve aquele 2x1 que foi sensacional, né? O Hulk faz um gol aos 32. Isso. O Luciano faz de pênalti aos 46 e o Paulinho faz aos 49. O 2x1 no Mineirão, né? Tava ali brigando pelo título ainda, E né? teve também um 2x0 nesse ano. Foi a quebra da sequência do Filipão. O Atlético tava isso foi lá no Morumbi. 9 jogos sem ganhar Isso e foi o em Filipão 2023. vence lá 2x0. Matheus Mendes pega pra cacete. Gol do Hulk de falta e o de pênalti do Pavon. Isso aí. Foi. Porque tradicionalmente são grandes jogos, o Atlético regula muito bem contra o São Paulo. Tradicionalmente, grandes jogos, o Atlético vem tendo vantagens ao longo dos. Esse tabu tá aí. Pois está estabelecido. Né? E outra coisa, está passando a hora também, né? Essa vitória tem que acontecer. O gol precisa, né? O gol precisa acontecer. E outra coisa. Boa notícia que o Galante trouxe aqui dos treinamentos lá, né? De aprimorar, de fato, finalizações. Eu acho que a principal notícia de hoje... Cria e como perde o gol. Mas isso não tem que virar uma tensão para mim pro campo, tá? É que acaba acontecendo naturalmente, mas eu também acho que não deveria. Não pode. A principal notícia de hoje, para mim, é o retorno do Alan Franco. Eu acho que é um jogador importantíssimo nesse esquema do Cuca na atual temporada. Agora, não é bom o Atlético todo mundo saber o time de cor? Você acha isso positivo? Cara, Porque antigamente o pessoal falava que isso eu era tava pensando nisso. Mas eu acho que... Não, eu falo no aspecto de você ter entrosamento, ter um time... Não, eu acho que isso remete muito naquela discussão que a gente já teve em off, já tivemos aqui também, que eu acho o elenco do Atlético curto. Eu acho que retrata mais a não força do banco para você pegar e ter seus 11. Você tem os 11 do Atlético porque não tem nenhum jogador pedindo passagem no banco de reservas. Quem que pede passagem no banco de reservas? Não tem. O Atlético hoje ele não pode. Ele não se dá ao luxo de falar, não, esses aqui são os nossos 15 titulares. Não tem. O Atlético não tem. Hoje não tem. Não tem. Hoje não tem. Aí vai ao encontro e não dê encontro, ao encontro daquela história de elenco curto. Isso. Que nós falamos ano passado e que está se repetindo nesse ano. Deixa eu dar um recado. Xará, eu queria começar te perguntando sobre esse calendário desse ano, né? Começamos em janeiro ali com o Campeonato Mineiro, o Atlético com 3 competições, de repente uma parada longa. Uma parada de um mês. O Atlético poderia, por pouco, ele estaria nesse Super Mundial e aí seria mais louco ainda esse calendário. Mas vai ter uma parada de um mês para depois acabar dia 21 de dezembro. Como é que vocês prepararam, como é que vocês organizaram esse ano aí para a preparação física do Galo? Veja bem, CJ, nós tivemos um bom período de preparação, né? Antecedendo aí o Campeonato Mineiro, nós temos 3 semanas aí direcionadas para uma evolução grande dos atletas, onde nós fizemos a opção, né, por fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos. Iniciamos o Campeonato Mineiro com a equipe sub-20 e isso, né, teve uma resposta satisfatória pelo fato de você conseguir aí ter um período destinado aí a essa preparação de base, né, essa evolução dos atletas no início da temporada. É claro que é evidente que não era o suficiente, nós precisávamos desenvolver cargas de treino também durante o período do Campeonato Mineiro e hoje já com muitos jogos aí oficiais, a equipe já se encontra num bom momento. Nós, nesse momento, damos uma atenção especial à recuperação dos atletas que estão jogando, né, aqueles titulares, mas com uma carga alta para aqueles que não iniciam o jogo, aqueles que ficam fora da partida, para que no momento onde eles estejam atuando, sejam solicitados pelo Cuca, a equipe consiga manter a sua homogeneidade, consiga manter a sua regularidade, para que a gente tenha isso aí nas competições que nós temos pela frente. É evidente que essa parada do meio do ano vai nos possibilitar dar uma nova carga de treino, para que a gente consiga aí ter um segundo semestre também bastante satisfatório. Nós vamos aproveitar da melhor forma possível também essa parada do Mundial. Gostaríamos de estar jogando, gostaríamos de estar participando desse Mundial, infelizmente não estamos, então nós temos que aproveitar da melhor forma possível.
Cristiano, Rafael Miranda, prazer falar com você. Trabalhamos juntos, né, há muito tempo, já lá se vão 20 anos. Que isso, sério? Trabalhamos juntos no Galo. Rapaz. Agora estamos aqui em posições diferentes. Estou aqui do outro lado agora. Para mim era crise aquela época. Mas a pergunta é o seguinte: sobre altitude, eu nunca joguei na altitude, Cristiano. O quanto de verdade atrapalha no jogo, dentro do jogo, a recuperação, demora a recuperação dentro do jogo, o jogador, quando ele entra num desgaste, ele tem que sair do jogo, e depois, já pensando no jogo do São Paulo, os jogadores que jogaram lá 90 minutos, existe uma recuperação mais demorada por ter jogado lá na altitude? Veja bem, Rafael, é claro que difere um pouquinho dependendo desse nível de altitude, né? Então, nós tivemos agora em Cusco, realmente 3.400 metros faz uma diferença grande, né? A quantidade de oxigênio disponível ela é menor, então faz, principalmente nas questões relacionadas a uma recuperação pós-esforço, dificulta um pouquinho. Parece que falta essa impressão, essa falsa impressão de que falta ar para você, falta oxigênio para você se recuperar entre as ações, principalmente de alta intensidade. Então, mas nós conseguimos aí fazer uma boa partida. Acho que o processo, principalmente definido pelo Departamento de Fisiologia, sobre o comando do Roberto Chiari, foi muito interessante. O fato de nós termos chegado com 2 dias de antecedência para a gente treinar lá, ter essa noção de como seria, né, jogar nessa altitude. A partir do momento que você consegue realizar um treinamento, a velocidade da bola, tudo um pouquinho, a bola é muito mais rápida, né, principalmente em uma situação de campo fechado. Então, isso facilitou um pouco para que a gente criasse esses mecanismos de adaptação antes da partida. E falando da recuperação para o jogo do São Paulo, não vai ter problema, né? Nós temos tempo hábil, tempo suficiente. São 4 dias para o jogo pela segunda rodada do Brasileiro contra o São Paulo. Então, nós provavelmente teremos todos os atletas aí em boas condições para fazermos uma boa partida no domingo. Cristiano, aqui é Leandro Cabido, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Há algumas semanas, o ex-lateral direito do Atlético, o Mariano, ele concedeu uma entrevista ao Charla Podcast, falando de uma falta de adaptabilidade do técnico Gabriel Milito para o futebol brasileiro. E segundo ele, o Atlético foi atropelado, principalmente na parte física, na última temporada, ali na reta final da temporada. Qual que é a análise, qual que é o diagnóstico, qual foi o diagnóstico de vocês depois dessa situação? Leandro, o Gabriel Milito é um excelente treinador, né? Tive o privilégio de trabalhar com ele, foi um momento, assim, foi uma temporada onde eu aprendi muito, né? Pelo fato da sua experiência, do seu comando, e da forma como ele lidava no dia a dia com os atletas. Realmente foi uma experiência bastante gratificante. O cuidado, principalmente quando você tem uma temporada extenuante, Leandro, uma temporada com muitos jogos, ele está direcionado principalmente para quem não joga. Esse é um cuidado que você tem que ter durante o calendário, durante os jogos, durante a temporada, porque com certeza você vai precisar desses atletas. Como você tem uma sequência muito grande de viagens, uma sequência muito grande de jogos, se você não tomar esse cuidado, os atletas que ficam fora acabam perdendo treinabilidade, acabam entrando num destreino e também com baixa minutagem, né, tendo dificuldade aí quando solicitado para os jogos oficiais. Se eu tivesse que apontar alguma coisa para que pudesse ser um pouquinho melhor trabalhado na temporada passada, seriam os cuidados com quem não estava jogando, né? Esse seria talvez algo que poderia ter feito uma diferença, porque com certeza nós precisávamos, né, e precisamos sempre de todo o elenco em boas condições. Mas é inegável que a temporada de 2024 foi uma boa temporada, né? O fato de você ter sido campeão estadual, você ter chegado às finais, jogado a única equipe do Brasil que jogou todos os jogos possíveis na temporada passada, né? Chegando a Libertadores da Copa do Brasil, mais o Campeonato Brasileiro.
Foi uma temporada extenuante, porém bastante satisfatória. É claro que no momento que nós precisamos intercalar um pouquinho os jogadores no Campeonato Brasileiro, ali nós tivemos um pouco de dificuldade, né, de manter a nossa regularidade, manter o nosso nível de desempenho, e isso dificultou muito nas rodadas finais ali, onde nós brigamos ali, né, por uma situação surpreendente, né, de você ter a possibilidade de um rebaixamento. Nós conseguimos aí, sob o comando do Lucas, na última partida, uma boa vitória em casa contra o Atlético Paranaense, que nos possibilitou aí estar na Sul-Americana. Mas se eu pudesse apontar alguma coisa que poderia ter sido diferente, seria o cuidado, principalmente com os atletas que não estavam jogando. Ô Cristiano, bom dia, Vinícius Gris, prazer ter você com a gente aqui no 98 Esportes. Ainda dentro até desse assunto, de certa maneira, dentro dessa lição que vocês aprenderam com o volume de jogos no ano passado, o Atlético jogou 73 jogos no ano passado, todos os jogos disponíveis. Se o Atlético repetir isso esse ano, e imagino que seja o desejo do clube poder jogar todos os jogos disponíveis na temporada, ele vai fazer 75 ou 77 jogos, depende ali da Sul-Americana, se vai se classificar em primeiro ou segundo do grupo, porque o segundo tem uma fase a mais, né? Ou seja, é um volume ainda maior de jogos do que no ano passado, se o Atlético conseguir repetir o feito de chegar a todas as decisões. Dentro desse aprendizado do ano passado e essa mudança do calendário para esse ano, né? Porque a gente tem uma pausa no meio do ano de 30 dias, que você citou na pergunta do CJ, mas ao mesmo tempo, quando os jogos voltarem, a gente vai ter uma densidade ainda maior de jogos, né? Porque ano passado a gente não teve essa pausa de 30 dias no meio do ano. Como é que vocês estão projetando isso? E você acha que vai ser vantajoso essa pausa no meio do ano, pensando nesse volume grande de jogos, ou essa densidade ainda maior de partidas na reta final da temporada pode complicar ainda mais? Veja bem, Leandro, quando eu falei sobre essa questão que poderia ter dado um pouco maior, isso era novidade para o Milito e para a comissão técnica, né? Por mais que soubessem que o calendário era extenuante, né? Era um calendário muito congestionado, era novidade para eles. Eles não tinham vivenciado esse tipo de calendário, né? E por isso dá dificuldade, muitas vezes, de você dar uma atenção um pouco diferenciada para os atletas que nós estamos jogando. Nós já estamos à frente de vários anos, né, com esse número de jogos. Nós tivemos aqui em 2021, você sabe muito bem disso, nós praticamente também jogamos todos os jogos da temporada e conseguimos ter êxito, né, ao longo de todo o calendário, de todo o período competitivo, né, nas competições onde nós disputamos. Acho que nós apenas não jogamos aí a final da Libertadores. Então é algo que a gente já conhece pela experiência, né, ao longo dos anos. Então nós estamos tomando esse cuidado, né? Por exemplo, nessa viagem que nós fizemos agora para Cusco, nós tivemos um período de transição no hotel em Lima, né? Chegando em Lima, nós saímos de Cusco na quarta-feira pela manhã, chegando próximo ao horário do almoço, e o nosso voo era apenas no início da noite, de Lima para Belo Horizonte. Nós aproveitamos esse intervalo para realizar um treinamento com aqueles atletas que não jogaram. Então, esse é o cuidado que precisa ter, né, que precisa ter um direcionamento, que precisa ser levado em consideração no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho. Então, é algo que nós já conhecemos, né, nós já temos essa experiência, já vivenciamos isso muitas vezes, e com certeza nós estamos levando isso em consideração. Falando dessa temporada, realmente ela nos proporciona, né, a possibilidade de nós elevarmos as cargas de treino no meio do ano. Isso, com certeza, vai ajudar muito no segundo semestre. Porém, né, em virtude de você ter o Mundial, o segundo semestre será muito congestionado, né, com jogos decisivos, com jogos consecutivos. Nós esperamos aproveitar da melhor forma possível para ter um grupo de forma homogênea e termos, assim, né, todos os atletas em boas condições para ter um segundo semestre também muito satisfatório. Ô Cristiano, grama sintética altera alguma coisa na parte física? E existe algum receio quanto a lesões? A gente ouviu declarações de jogadores aí, o que você pode falar pra gente? Os atletas não gostam muito, né, Rafael? Você é um grande atleta profissional, você entende, acredito também que é um pouco mais agressivo à medida que você joga num piso um pouco mais duro, né? Principalmente para questões articulares, como tornozelo, joelho, quadril, você acaba ficando um pouco mais dolorido pós-jogo. O que muda? A velocidade do jogo, né? O campo sintético, a velocidade da bola ela é maior, né? A bola quica e geralmente os campos sintéticos vão estar sempre bastante molhados, né? Então
ela quica e pega uma velocidade muito grande, então essa é a maior dificuldade. O fato de você aumentar o número de lesões, isso ainda não está assim comprovado do ponto de vista científico. Existem estudos que apontam para isso, outros estudos que não, né? Ainda não tem vamos dizer assim, uma definição ou uma avaliação bem precisa de que isso realmente aumentaria aí o número de lesões. Acontece sim dores articulares tardias, até mesmo musculares tardias, né, em virtude do piso ser um pouco mais agressivo, né, e a velocidade do jogo se tornar um pouco maior. Esse é o cuidado que nós temos que ter, proporcionar aos atletas uma melhor recuperação, ter os cuidados com relação, principalmente no pós-jogo, né, iniciar ali com o processo desinflamatório, porque com certeza as dores articulares vão aumentar um pouco nesse piso. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aqui de notícias do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!